Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 7. A Volta de Cristo. A Bíblia é o livro das promessas maravilhosas. Hoje estudamos uma promessa que se repete na Bíblia mais de 2.500 vezes. De cada 25 versos, um fala sobre a segunda vinda. Essa é a maior de todas as promessas da Bíblia. João capítulo 14, verso 3, relata as palavras de Jesus. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A Bíblia fala das 3 vindas de Jesus. A primeira vinda ocorreu há 2.000 anos, em Belém. Hoje estamos aguardando a bendita esperança, a segunda vinda de Cristo. E a terceira vinda ocorrerá após os 1.000 anos. Muitas pessoas se perguntam se existe uma data para a segunda vinda de Cristo. Em Mateus 24, verso 36, lemos: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Como a Bíblia descreve a segunda vinda de Jesus? Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, encontramos a resposta: Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mateus capítulo 24, verso 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O salmista Davi, no Salmo 50, verso 3, diz que vem o Senhor nosso Deus e não guarda silêncio. Atos capítulo 1, verso 11, afirma que da forma corporal e visível que Jesus subiu, ele voltará. A Bíblia ensina que na segunda vinda, aqueles que morreram em Cristo, ou seja, servindo a Deus, farão parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. De acordo com João, capítulo 5, versos 28 e 29, serão 2 ressurreições. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A primeira ressurreição, a ressurreição da vida, acontece no momento da segunda vinda de Cristo e está reservada somente aos fiéis. A segunda ressurreição ocorre após um período de 1.000 anos. Paulo afirma em 1 aos Tessalonicenses 4, verso 17, que na volta de Cristo, os vivos fiéis serão arrebatados juntamente com os fiéis ressuscitados. E o apóstolo João declara em Apocalipse 20, verso 6, que os salvos estarão no céu durante 1.000 anos com o Senhor. Os dias que vivemos são de preparo para a volta do Senhor, mas nem todos estão se preparando. O que vai acontecer com estes? Lemos em Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17, que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e dirão aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E Apocalipse, capítulo 9, verso 6, diz que naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, diz que muitos serão destruídos com a manifestação da sua vinda. Que tristeza
pensar que seres humanos, criados à imagem de Deus para viverem eternamente, escolheram esse destino. Por isso, os dias de hoje são dias de preparo para a volta de Jesus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 37. Concluímos o estudo de hoje apresentando a alegria que os salvos terão ao ver Jesus vindo nas nuvens do céu, acompanhado de seu exército de anjos. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Continue estudando sobre Jesus. Ele vai voltar para eliminar todo pecado, dor e sofrimento, e dar a vida eterna a todos os que nele creem.